Quando salí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu coração. Esta é a minha 10ª transmissão. Essa transmissão aqui eu vou falar um pouco sobre Cuba. Cuba Libre! Eu vou começar com uma... É o seguinte, o cara chegou num bar, né? Isso no tempo da ditadura cubana mesmo, no tempo que o Fidel tava vivo. Fez um sinal assim, ó. Barba do Fidel, charutinho do Fidel, cap do Fidel. E fez assim, ó. Aí o barman serviu pra ele um Cuba Libre, né? Tem várias dessas. Por exemplo, tem aquele menininho lá, cubano, que chegou lá em casa e falou: Mamá, tenho hambre, dame algo para comer. Aí a mãe: Não há nada para comer, estamos em Cuba, não há nada para comer. Aí ele viu o papagaio lá. ¿Por que não hace o papagaio com arroz? ¿Por que não há arroz? ¿Por que não hace o papagaio al horno? ¿Por que não há madeira? ¿Por que não hace o papagaio com aceite? ¿Por que não há aceite? ¿Por que não hace o papagaio com legumes? ¿Por que não há legumes? Aí o papagaio disse: Puta que pariu, viva Fidel! Então essa era Cuba, era uma miséria. Aliás, continua uma miséria, né? Como é que foi? Em Cuba, antes do Fidel, havia o Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista era um daqueles ditadorezinhos bem safados, né? Que não prestava pra nada também, um corporativista, amiguinho dos Estados Unidos. Mas pelo menos não era o Fidel, pelo menos não era uma ditadura comunista. Aí, no âmbito da Guerra Fria, a União Soviética resolveu patrocinar vários golpes comunistas pelo mundo inteiro, e na América Latina especialmente. Agora, nós não podemos esquecer a participação americana nisso, porque muita gente demoniza a União Soviética, mas esquecem que a Revolução Bolchevique de 1917 foi patrocinada pelos banqueiros ocidentais. E assim também foi com o Fidel. A União Soviética teve um papel operacional na Revolução Cubana, mas o papel estratégico mesmo também foi dos banqueiros americanos. Por que, na América Latina especialmente, tanta Revolução Comunista? Porque a América Latina é muito católica. E se não for comunista, nós vamos representar a maior resistência contra a nova ordem mundial e contra os socialistas fabianos. Então, esses desgraçados malditos têm especial interesse em comunistizar a América Latina. Não vão conseguir. Porque nós, pelo menos aqui no Brasil, nós somos consagrados a Nossa Senhora Aparecida, o comunismo não vai entrar aqui. Mas, infelizmente, entrou em Cuba, né? Então o Fulgêncio Batista foi derrotado, teve aquela batalha lá, tomada do quartel Moncada, etc., guerrilha. E o Fidel Castro, que era um estudantezinho de direito filha da puta, que só falava merda, que só fazia merda, um vagabundo, tomou o poder. Uma ditadura que durou aí uns 60 anos aí. Ele e aquele irmão filho da puta dele também. Aliás, se o Fidel é filho da puta, obviamente o irmão também é filho da puta, né? É só usar lógica. Raul Castro. Aí... olha o que aconteceu. A esquerda de merda toda, esses bosta aí, Chico Buarque, essa esquerdinha festiva que enche o saco, a esquerda caviar toda, ficam festejando o Fidel Castro, ficaram festejando Cuba. Então eles falam mal do Pinochet, por exemplo, no Chile, que é um ditador um pouquinho menos esquerdista, né? Pelo menos ele matou uns comunas lá. E eles demonizam o Pinochet. Eles falam mal do Pinochet muito pior do que o Pinochet realmente foi. E o Fidel Castro, que é um demônio, eles falam bem. Então há uma propaganda de regime esquerdista em todo quanto é canto nas universidades brasileiras, Chico Buarque, esse filho da puta todo. Inclusive propagando as grandes mentiras que se fala a respeito de Cuba. Então o Pinochet realmente ele representou, em relação ao Allende, um grande avanço no Chile. O Chile ficou muito melhor do que seria com o Allende, né? Matou um monte de comunista, eles acham que o Pinochet foi o demônio na terra, foi o anticristo. Pinochet fez as besteiras dele. Agora, de Cuba não. Cuba são várias mentiras. Vamos começar pela maior de todas, que é a medicina cubana. A medicina cubana é a puta que te pariu. Primeiro que não existe medicina sem capital. Não existe medicina sem tecnologia médica, sem equipamento, sem remédio. E lá não tem porra nenhuma, lá não tem sabonete. Se não tem sabonete, como é que vai ter uma ressonância magnética, ô porra? Simplesmente não tem. A população vive em hospitais abandonados, quebrados, cheios de barata, largados às traças. Não tem formação médica. Os médicos lá imploram por um sabonete, por uma escova de dente. Os caras não têm nem capacidade de se manter, quanto mais de se formar e de se atualizar em medicina. Pô, todo médico
tem que se atualizar, tem que ler um vademecum, tem que ir a congresso. Os cubanos não têm isso, não tem nem intercâmbio de informação medicinal. Então, existem hospitais para o partido interno, né, para o politburo deles, existem hospitais de fachada para os turistas, mesmo assim, esses já são uma merda. Agora, os do povão, eles parecem uma cena de Jogos Mortais mesmo, de aqueles filmes de terror, que pessoal tudo podre, abandonado, cheio de inseto. Então a medicina cubana é um lixo. Os médicos cubanos não têm nenhuma relevância no cenário médico internacional, congressos, não produzem artigo científico, não produzem porra nenhuma, pra falar a verdade. Aí os médicos cubanos que vieram pro Brasil lá com o PT, aquilo não era médico, tá? Aquilo era um bando de guerrilheiros. Eles recebem, a formação médica deles é 1 ano de teoria marxista revolucionária e 1 ano de paramedicina. Provavelmente medicina de campo de batalha, né? Porque no caso de uma revolução, para ele fazer uma sutura ali no soldado comunista que for ferido. E eles vieram pra cá pra espalhar merda mesmo. Uns mediquinhos de merda que já causaram um monte de erro médico. Muito brasileiro já morreu na mão desses putos. Isso aí você pode botar na conta do Lula, né? Tá. Vamos falar agora de educação. Ah, a educação cubana é uma maravilha. O pessoal fala saúde e educação, enche o saco. Educação cubana é outra porra também. Porque o que eles aprendem numa escola cubana? Aprendem doutrinação, lavagem cerebral comunista, igual na Coreia do Norte. Não sei se vocês já viram uma aula na Coreia do Norte, eu estava vendo um documentário sobre isso esses dias. A aula na Coreia do Norte, a criancinha pirralhinha lá, eu vi uma aula para menininhas. Aí a professora fala assim, você! Aí a menininha, é! O que são os japoneses? Aí a menininha levanta assim, os japoneses são um bando de covardes assassinos, professora! Muito bem. E os fazendeiros que tinham propriedade privada aqui? Eles são traidores da pátria, professora! Então é isso que a porra da professora ensina na aula na Coreia do Norte. Em Cuba é a mesma merda. É o grande herói revolucionário Fidel, o comandante Fidel Castro, o vivo herói Che Guevara. Aí, voltou. Conexão do cacete. Culpa da Anatel. É, socializa que dá merda. É fórmula mágica pra dar merda. É só socializar essa buceta. Desculpe as meninas que estão assistindo aí, eu fico muito louco com esse negócio de conexão. Bom, voltando. É, voltou já. Onde é que eu tava? Eu tava falando de educação em Cuba. Todo mundo lá louvando o comandante Fidel. Ah, e por falar em Che Guevara, né? Então, a inteligência, que é a pseudo-inteligência, o pessoalzinho de jantar inteligente, gosta de falar bem do Che Guevara. Che Guevara foi um dos piores assassinos que já existiu. Ele que é tido como herói da esquerda, ele era um assassino de negros. Ele dizia que negros é uma raça inferior que tinha que morrer. Ele matava cristãos. Ele matava homossexuais. Ele matava todo mundo. Ele era um dos piores sociopatas que já existiu. Censurador, ditador, genocida, terrorista. E a esquerda tem esse cara como herói. Então, a hora que a esquerda fala em direitos humanos é uma palavra muito mal empregada. Direitos humanos para a esquerda é só direito de bandido, é só direito de estuprador. Porque a hora que o cara vai lá e mata gay, mata negro, mata cristão, aí esse cara é um herói. Então, vocês negros do movimento negro, vocês gays do movimento gay, vocês estão sendo usados como massa de manobra pela esquerda. Vocês já viram o que vai acontecer com vocês a hora que a esquerda realmente tomar o poder. O que vai acontecer com você é o que o Che Guevara fez com os negros e gays cubanos. Só lembrando. Tem uma foto que dá vontade até de chorar. O padre fazendo uma última oração antes de ser fuzilado pelo porra do Fidel Castro. É isso que ele fez com o clero. Mais uma vez, eu cito Maquiavel, destrua o clero se você quiser ser um ditador, porque o clero sempre será uma resistência contra o Estado. Um povo que lê a Bíblia sempre vai resistir contra o Estado. Então, primeiro, elimina-se o clero. Para fazer isso num país da América Latina é com fuzilamento mesmo. Foi o que o Fidel Castro fez. Se você tenta sair de Cuba, você é fuzilado. Olha que país legal para você viver, né? Se você tenta sair, você morre. E algum filho da puta da esquerda ainda fala que era bom. Vá a merda, ô filha da puta! Comunistinha do cacete! Tomar no cu. Aí você chega lá nos hotéis, as camareiras imploram por uma porra de uma escova de dente, por um sabonete, por comida. O povo tá implorando por comida, tá implorando esmola em forma de comida. O mendigo que pede esmola aqui no cruzamento é um milionário perto deles. E algum canalha defende isso. Você cuspa na cara do primeiro puto que defendeu o regime cubano. O Fidel morreu, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Tomara que morra o Raul também, os seus filha da puta.
Matar todos os comunistas do mundo, que fica bom. Como se isso não bastasse, o Fidel Castro deu apoio, pelo menos psicológico, pelo menos psicossocial, para tudo quanto é bandido comunista na América Latina inteira. Brizola, né, era um grande amigo do Fidel. O Fidel até perguntava como vai ele raton. Lula, né, o companheiro Lula, esse filho da puta. O Correia, Hugo Chávez. Aliás, Hugo Chávez é um cara que foi lá para Cuba se tratar e morreu, né? Então, a medicina cubana tem essa vantagem, matou o Hugo Chávez. Isso é uma grande vantagem da medicina cubana. Então ele propagou toda essa ideologia de merda pela América Latina inteira. Ele era a figura-chave na Unasul, que é uma proposta de União Soviética da América Latina, capitaneada intelectualmente, organizacionalmente, hoje pelo Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem participação estratégica do PT, como diria o Enéas, o PT! Só que não é a única coisa. O que está destruindo o Brasil não é só o Foro de São Paulo. É coisa pior. É a Comissão Trilateral e o Clube de Roma. Essa é a parte da qual faz parte o PSDB. Então aqui nós temos a tesoura de Lenin definida. O Foro de São Paulo de um lado, com o PT. A Comissão Trilateral e o Clube de Roma do outro lado, com o PSDB. Tudo isso coordenado pela parafuseta das duas lâminas, que é o PMDB. E assim o Brasil é destruído. Então o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele fala muito em Foro de São Paulo. Faz bem de falar. Mas o Foro de São Paulo é a manobra diversionária. O que realmente vai nos ameaçar aqui é o socialismo fabiano, representado pelos globalistas estadunidenses de merda. Por exemplo, David Rockefeller, que era um grande amigo do Fidel Castro. Você pode pesquisar na internet aí, joga no Google Imagens, David Rockefeller mais Fidel Castro. Estão lá os dois namoradinhos juntinhos, esses dois filhos da puta. Por quê? Porque um regime como o do Fidel Castro necessariamente destrói o país e mata qualquer possibilidade de concorrência às grandes corporações. Isso deve facilitar de alguma forma, um pouco complexa de explicar no vídeo, os investimentos desses esquerdistas aí, David Rockefeller, George Soros. Cuba não vai ser assim para sempre. Muito provavelmente os cubanos, enfraquecidos e aterrorizados, vão se abrir ao primeiro socialista fabiano que aparecer ali. E aí ele vai leiloar o país inteiro, miserável, para o David Rockefeller e para outros banqueiros a preço de banana. Vai entrar um banco Rothschild ali e os cubanos vão ficar endividados para sempre na mão desses caras. Então é para isso que teve a ditadura cubana. Esses bandidos, David Rockefeller, etc., eles pensam a longo prazo. Aquele que pensa a curto prazo está ferrado, né? Mas eles pensam a longo prazo. Eles vivem da inflação. Todas essas famílias de banqueiros vivem da inflação. E a inflação obriga as pessoas a pensar a curto prazo, o que as enfraquece. Enquanto isso, eles estão pensando com um horizonte aí de 60 anos, que é o tempo que durou a ditadura cubana. Voltando a falar das mentiras cubanas, o vitiligo, por exemplo. A minha mãe é dermatologista. Eu estava conversando com ela hoje sobre isso, no café da manhã. Não tem nada de Cuba ter inventado a cura do vitiligo, porra nenhuma. Isso é mentira. As pessoas continuam indo embora de Cuba, aquelas que podem fugir sem ser fuziladas, para se tratar em outros países. A comunidade cubana de Miami, aqueles que tiveram a sorte, a graça de ter fugido de Cuba, estão comemorando a morte do Fidel. De tanto que eles sofreram, eles têm parentes lá que estão sofrendo, esse regime de terror, esse regime maldito que tem que acabar, e quem defender isso tem que tomar soco na cara. Aí tem aquele negócio lá que Cuba inventou a vacina pro câncer. Vacina pro câncer, porra! Isso não existe, ninguém sabe a causa do câncer. Ninguém sabe se é genético, se é vírus, se é um problema do sistema imunológico. A Cuba inventou a vacina. Vai tomar no cu, filha da puta, vagabundo, mentiroso, comunista de merda. Não existe. E pra finalizar esse vídeo, a crise dos mísseis, que quase acabou com a humanidade, certo? Então Cuba, comunista, serviu de plataforma de reunião avançada de mísseis soviéticos apontados para Washington. E Washington em cima da União Soviética, eles quase se matam ali. Se não fosse o Vasily Arkhipov, um herói da Marinha Soviética, que teve uma presença de espírito ali de não lançar os mísseis do submarino, provavelmente nós teríamos tido uma terceira guerra mundial. Agora, de quem é a culpa? De Cuba, é da União Soviética, dos Estados Unidos? A culpa é dessa ideologia de merda, que gerou uma situação dessas. Existe o relógio do Armagedon, que mede o quanto que nós estamos próximos do fim do mundo. Ali o relógio do Armagedon, na crise dos mísseis, em 62, chegou a 11:59, 58 segundos ali.
Então olha a merda que quase aconteceu por causa de Cuba. Aí teve outros episódios, teve a invasão da Baía dos Porcos ali pela CIA. Pessoalmente, eu acho que tudo aquilo ali é fachada. Enquanto o povo se distrai com possíveis guerras nucleares, com operações espetaculares e cinematográficas da CIA ali, a Baía dos Porcos, não sei quantas, 400 e poucas tentativas da CIA de matar o Fidel Castro. Ah, vai a merda. Você acha que se a CIA não quisesse matar o Fidel Castro, já não teria matado? Sabe o que é isso? É lavagem de dinheiro. É para chamar a atenção do povo. Então o povo fica prestando atenção nessas coisas. Provavelmente operações de fachada, false flag operations, precisa ver se foi a CIA mesmo. Então tem tudo isso. As informações que chegam no povo são todas truncadas e mentirosas. Enquanto isso, o grande crime contra a humanidade acontece, que se chama inflação. Enquanto toda essa bosta acontece no cenário geopolítico, coisa que não existiria se não existissem Estados-nação, o povo fica lá tomando no cu através da inflação. É só para isso que serve. É um esquema nojento. O esquema dos grandes banqueiros de inflacionar a moeda para fuder com o povo passa pelo showzinho geopolítico. Ou seja, as pessoas que morrem nas guerras também fazem parte do grande esquema inflacionista. Por isso que o certo mesmo seria entrar em todos os bancos, pegar todos os banqueiros e fazer purê da cara deles. Na porrada! Chuta a cara deles até explodir! Na frente das mães e dos filhos! Vai tomar no cu! Cabeça merda!